A paz do Senhor, crianças! A paz do Senhor para o mais novo, para o mais velho, para todos que nos estão escutando neste dia. E nós iremos compartilhar com vocês, continuar compartilhando as lições bíblicas desse trimestre que fala sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus foram muitos, e todos nós vimos algo em comum, que as pessoas tinham fé, a fé é primordial. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Crianças, nesse dia nós vamos falar sobre uma lição maravilhosa, uma lição que fala sobre um centurião. O título dessa lição é assim: Nunca vi tanta fé. Nunca vi tanta fé. E nós iremos, nesse momento, decorar o nosso versículo do dia, crianças. O nosso versículo do dia se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Crianças, vamos repetir? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Louvado seja o nome do Senhor. Fique aí atento. Se falta alguém aí na sala, no quarto, na cozinha, aonde quer que você for assistir essa lição, chame aí que dá tempo. A tia vai aguardar e você vai aí chamar seu irmão, seu primo, sua mãe, aqueles que estiverem na sua casa, para juntos nós continuarmos a lição. Crianças, o texto hoje da nossa história, ele encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Lucas 7, dos versículos 1 ao 10. Crianças, essa história é maravilhosa, é linda, é um exemplo de fé de uma pessoa que era um centurião. Era uma pessoa assim que era uma pessoa muito importante. Vocês vão verificar no decorrer dessa lição, muito importante, tinha um cargo muito importante no Estado romano, mas, crianças, era uma pessoa de íntima compaixão, uma pessoa de fé. Crianças, certo dia, Jesus, entrando na cidade de Cafarnaum, deparou-se com uma grande multidão. E essa multidão tinha alguns anciãos judeus que pararam Jesus e fizeram um pedido diferente. Esse pedido era que um centurião tinha um servo seu, um empregado seu muito doente, era uma doença para a morte, crianças. E aquele centurião, ele estimava demais aquele servo que ele tinha, ele amava demais aquele servo. E ele pediu que esses anciãos judeus pedissem para que Jesus curasse o seu servo. Crianças, vocês podem estar nesse momento me perguntando: tia Érica, o que é um centurião? Centurião era um nome dado ao oficial do Império Romano. Esse centurião, ele comandava uma centúria. E o que é centúria, tia Érica? Centúria é uma companhia de 100 soldados.
Então esse centurião, ele comandava 100 soldados, uma companhia com 100 soldados. Então, para vocês verem, esse centurião, ele tinha um cargo ali no governo romano, crianças. Então, eu quero vos dizer que ele era uma pessoa importante naquele império, no Império Romano. Ele dava ordens e aqueles soldados, né, cumpriam as ordens. Então ele solicitou que, crianças, aqueles anciãos judeus pedisse para que Jesus curasse aquele servo. Maravilhosa essa lição, crianças. Crianças, e Jesus, uma pessoa de íntima compaixão, foi andando com aqueles anciãos judeus até a casa do centurião. Quando, crianças, o centurião ficou sabendo que Jesus estava vindo em seu lar, ele pediu para que outras pessoas fossem até Jesus e empregados da casa dele fossem até Jesus e falasse para Jesus que Jesus não precisava chegar à casa dele para curar aquele servo seu enfermo. Ele se sentia uma pessoa indigna, que Jesus era muito maior que ele. Então, assim, ele se sentia uma pessoa indigna de receber Jesus em sua casa. Ele sabia que Jesus era o maioral, por mais que o centurião ele comandasse 100 soldados naquela companhia, ele não se sentia ninguém, ele não se sentia superior. Ele, por mais que ele tinha uma posição alta no Império Romano, ele era um homem humilde. Ele sentia no seu coração que ele não era digno, porque Jesus, ele comanda céus e terra. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. E ele falava, no seu interior, ele se sentia inferior, indigno de receber Jesus. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Quando uma pessoa, por mais que ela tenha uma posição social nessa terra elevada, ela é uma pessoa humilde. Aqui Jesus mostra para nós sermos humildes. Não importa, crianças, vocês estão crescendo, vocês poderão arcar com plataformas tremendas na vida de vocês, posições altíssimas, mas não esqueça que Jesus, ele aprecia a nossa humildade, a nossa fé. Crianças, continuando ali, aqueles empregados, amigos, foram até Jesus e falaram, não precisa chegar lá, Jesus, basta o centurião, mandou dizer-te que basta apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. Que coisa linda, crianças, que fé maravilhosa. Olha, eu quero ler um versículo para vocês. Em Lucas 7, no versículo 8, diz assim, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-nos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Crianças, que coisa linda! Aquele centurião, ele acreditava na autoridade de Jesus.
porque ele, criança, sendo um centurião, ele comandava aqueles soldados. Ele tinha autoridade de falar: soldado, faz. Soldado fazia. Soldado, vai. Soldado ia. Soldado, vem. Soldado voltava. Ele tinha autoridade na sua palavra. E ele sabia que Jesus, ele tinha uma autoridade elevada. A fé dele era tamanha, crianças, que ele sabia que se Jesus, da onde tivesse, desse uma ordem, o servo dele seria curado. Crianças, essa fé desse centurião é uma coisa incrível, maravilhosa. Ele cria que se Jesus, em qualquer lugar que Jesus estivesse, Jesus daria ordem aos céus. Jesus daria ordem para a cura daquele servo do centurião. E pela autoridade de Jesus, crianças, esse servo estaria curado. Louvado seja Deus. Olha, aquele homem sabia da autoridade. Ele venerava isso, ele entendia sobre a autoridade. Então ele sabia que Jesus tinha toda a autoridade. Jesus tinha e tem toda a autoridade. Da onde nós falarmos, pode ser aonde quer que estejamos, crianças. Pode ser qualquer lugar aonde estejamos. E nós orarmos com fé, Jesus alcança aqueles. Crianças, por isso que não devemos parar de orar pelos que nos perseguem, por aqueles que estão em missão em outros países fazendo a obra do Senhor. Eles estão longe, mas pela autoridade do poder do que tem o nome de Jesus, essas vidas serão alcançadas. Por isso que não devemos parar de orar pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades, pelo mal que está assolando a terra. Jesus tem autoridade. Crianças, e Jesus viu a fé daquele centurião. E Jesus ficou tão impressionado que Jesus aqui, no Evangelho de Lucas, conforme escreveu Lucas, no capítulo 7, no versículo 9, Jesus afirmou assim, que nem mesmo em Israel achei fé como a deste homem. Crianças, isso é um exemplo de fé. Mesmo em todo Israel, Jesus nunca viu uma fé como a daquele homem. Crianças, e eu quero vos dizer que aquele homem, ele era um homem que não servia ao Deus de Israel. Ele não servia, mas ele sabia que todo o poder, toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Crianças, eu quero vos dizer que basta ter fé. Nós temos aprendido durante essas cinco lições deste trimestre que o primordial é termos fé. E nesta hora nós vamos orar com você. Senhor Jesus, querido Deus, se essa criança, Senhor, está sem esperança, Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu te peço que venha acrescentar a fé na vida dessa mãe, desse pai, dessa criança, porque a fé está em ti, Jesus. E nós sabemos que se nós pedirmos com fé a tua autoridade no teu nome, porque o teu nome está acima de todos os nomes, Jesus.
nós sabemos que nós iremos alcançar aquilo que pedimos pela fé, em nome de Jesus. Crianças, Deus te abençoe. Que você tenha, criança, uma semana abençoada pelo nosso Deus. Uma semana cheia de paz, de saúde para você e para os seus. E nesse dia nós comemoramos o Dia dos Pais. Pai, eu quero dizer para você que Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria para criar os seus filhos. E aquelas mães que são pais ao mesmo tempo, que Deus te abençoe e te guarde. Deus te dê sabedoria a cada dia para levar os teus filhos ao caminho do Senhor, a caminhos de vitória. Que você, pai, mãe, venha a ser abençoados por Deus. E logo abaixo, logo após esse vídeo, tem uma homenagem para cada papai. Deus te abençoe. Deus te abençoe, crianças. Que essa lição fique no seu coração. Sobre o centurião, aquele soldado que cuidava, que regia aqueles 100 soldados ali, romanos. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Beijos da tia Érica.